Olá, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos ao nosso evento, a Construção das Cidades Inteligentes, organizado aqui pela equipe de setor público da Oracle, principalmente ligada à nossa equipe em parceria com a ESVs, né? Que nós temos com empresas GovTechs aqui dentro da Oracle. Eu gostaria de chamar aqui para o palco virtual os nossos dois convidados. Então, Davi Almeida, diretor de novos negócios da Lemobs, e Dr. Jefferson Teixeira, Chief Operating Officer da Blockchain One. Queria falar um pouquinho sobre o tema que a gente vai tratar hoje, né? Então, começando um pouco pelo que se define como cidade inteligente. É um termo um pouco novo, né, principalmente aqui no Brasil, e acontece que ele difere bastante, até de país para país, região para região e estado para estado. Alguns órgãos públicos definem cidades inteligentes como uma cidade que meramente otimiza a utilização de recursos da cidade, né? Então, mobilidade, energia, qualidade de vida no geral, né? Então, mobiliza esses recursos, prioriza e optimiza os recursos da cidade, mas mais do que isso, algumas cidades inteligentes não utilizam só recursos, né? Por exemplo, vazamentos de água, ou coleta de lixo, ou serviços de energia, mas também trabalham com a coleta de informações interconectadas para entender e controlar essas operações e esse recurso, né? Então, é visto como uma definição que pega o ponto de vista dos dados, coletar esses dados dos cidadãos e tratar esses dados da melhor forma para poder retornar à própria sociedade. Mas o que todos, né, concordam sobre as cidades inteligentes é sobre o fim, para que elas servem. E o consenso é que elas servem para ajudar e para melhorar a vida do cidadão. Então, a qualidade de vida, como ele se relaciona com outros cidadãos, como ele se relaciona com o governo, né, e com a experiência de viver numa cidade. A gente tende a comparar, inclusive, muito o que nós fazemos aqui dentro do setor público, né, como customer experience, a experiência do cliente dentro de uma empresa, mas a gente quer que essa grande experiência satisfatória seja ampliada para o cidadão. Então, a gente fala de citizen experience. Qual que é a sua experiência pegando o metrô? Qual a sua experiência pagando impostos? Qual a sua experiência reciclando lixo? Qual a sua experiência consultando o salário, né, de servidores públicos, tendo acesso a essa transparência? Então, as cidades inteligentes têm vários pontos, e pode ser que construir uma seja um pouco complicado demais para quem não está imerso no meio da tecnologia ou pareça ser muito caro. Por isso que a gente trouxe essas duas empresas fantásticas aqui para dentro desse evento hoje, a Lemobs e a Blockchain One. São duas empresas que há um tempo trabalham com o governo justamente para melhorar esses processos e a experiência do cidadão. E levando em consideração essas duas empresas que nós temos aqui hoje, né, e com relação a tantas áreas que as GovTechs podem trabalhar, vocês dois, né, tanto da Lemobs quanto da Blockchain One, trabalham com produtos e áreas diferentes dessas cidades. Mas o tema da modernização do governo, né, o tema desse Citizen Experience, está dentro das duas empresas. Então, eu gostaria de saber de cada uma. Da onde veio essa intenção de trabalhar com o governo, de trabalhar com a experiência do cidadão? Foi essa solução que vocês desenvolveram e como ela ajuda a construir uma cidade inteligente, né? Então, começando aqui primeiro para a questão da Lemobs, eu queria saber, Davi, de onde veio essa intenção da Lemobs de trabalhar com o governo? Qual a solução que vocês trabalham e como ela constrói, né, uma cidade inteligente? Acho que seria legal falar um pouco disso. Legal. Bom, já na primeira pergunta, Carol, eu digo o seguinte, né? A minha formação é gestão pública, né? Então, eu estou ali muito preocupado em olhar quais são as dores que o gestor tem, né? Tanto eu quanto os outros fundadores da Lemobs. E aí a gente nota que claro que as cidades inteligentes elas têm que ser voltadas para o cidadão. O resultado
de uma cidade inteligente é trazer melhoria na qualidade de vida do cidadão. Mas a gente procura na Elemobs ajudar o gestor a entregar esse resultado. Então, a gente está ali entregando ferramentas para que o gestor consiga resolver os seus problemas. E aí, quando a gente fala de cidades, as cidades brasileiras são heterogêneas. Tem pessoas de classe muito alta, com pessoas de classe muito baixa, você tem perfis muito diferentes, todo mundo habitando o mesmo território, né? E aí isso é um grande desafio para o gestor, e o propósito das nossas soluções, o propósito do que a gente desenvolve é para, primeiro, resolver, apoiar o gestor nesse grande desafio que é transformar a cidade numa cidade inteligente. Depois a gente procura também ajudar os operadores dessa cidade, né? Então, os nossos operadores, nossos usuários serão os médicos, serão os diretores de escolas, nutricionistas, os técnicos que vão lá fazer manutenções na cidade. Então, a gente tem esses dois pilares para, depois da gente resolver esses desafios que a gestão pública tem, a gente vai entregar esse benefício para o cidadão. Aí o terceiro pilar é o nosso cidadão. Então, o nosso propósito é esse: trazer soluções para os gestores, apoiar os gestores a construir junto com os gestores essas cidades inteligentes, tomando decisões, utilizando dados, gerenciando, recebendo alertas do que está acontecendo na cidade e conseguindo gerenciar cada vez melhor uma cidade. Não, show de bola, Davi. Obrigada aí pelo background que você deu da própria Elemobs. Eu sei que vocês têm algumas soluções que são voltadas para várias áreas, tanto sustentabilidade quanto controle e saúde pública. Depois até vou perguntar mais um pouquinho sobre as soluções específicas que vocês têm para essas áreas. Mas agora eu queria saber também do Dr. Jefferson, o que a Blockchain One faz efetivamente, por que vocês tiveram esse interesse de trabalhar com as cidades inteligentes e como vocês creem que a solução de vocês consegue ajudar esse gestor que está em busca de construir essa cidade? Bom, vamos lá, né? Então, em essência, a gente tem uma missão muito parecida, né, com a que foi falado do Davi, né? Então, esse propósito de entregar produtos de qualidade, oferecendo a eficiência necessária para que o ente público possa exercer a sua função, né, a sua função social. Só que a nossa origem é um pouco diferente, né? Eu já sou da área da tecnologia da informação, a Blockchain One, como o nome já entrega de cara, é uma empresa especializada no desenvolvimento de soluções baseadas nessa tecnologia, que é a tecnologia blockchain, né? Que daqui a pouco eu espero ter a oportunidade de detalhar um pouquinho mais para os mais curiosos, né? Que é uma tecnologia que vai bem além das criptomoedas. Imagino que algumas pessoas aqui da plateia já devam ter ouvido falar em blockchain como uma tecnologia que permitiu a criação das criptomoedas como o Bitcoin e outras criptomoedas, e que traz, né, na sua essência, intrinsecamente dentro dela, algumas características que são muito adequadas para os entes públicos, né? Então, a gente iniciou desenvolvendo soluções personalizadas na área privada. A partir de uma oportunidade de parceria com uma empresa pública aqui do Estado, a gente passou a ampliar essa oferta de soluções customizadas para entes públicos. Então, para além de produtos, né, e nós temos produtos que eu vou ainda conversar um pouco com vocês sobre eles, a Blockchain One é uma software house especializada no desenvolvimento de soluções personalizadas baseadas na tecnologia blockchain. Então, de forma muito semelhante ao que o Davi colocou, né, esse processo de escutar o município, entender quais são essas demandas, a partir das características que a tecnologia nos disponibiliza, a gente desenha a solução para diferentes problemas, né? E a tecnologia ela tem essa amplitude de aplicabilidade que permite que ela seja utilizada em diferentes domínios, né? Na saúde, na educação, na coleta de lixo, na transparência, então, na gestão de processos. De novo, eu vou falar um pouco mais à frente sobre isso.
Mas a Blockchain One é isso, né? Uma software house especializada no uso dessa tecnologia que passou a direcionar os seus esforços também para a área pública. Não, show de bola. Eu acredito que ambas as empresas aqui têm um objetivo de construir a cidade inteligente do que a gente chama abordagem bottom-up, né? Alguns países desenvolvidos ou que tiveram cidades inteligentes e muito orçamento para construir essas cidades acabaram fazendo a construção delas top-down, como é o caso de algumas cidades na Coreia do Sul, algumas cidades no Oriente Médio e até nos Estados Unidos, né? No qual a cidade foi construída previamente, já levando em consideração que ela seria inteligente. Então, todos os sensores já estavam instalados, a população já é treinada para utilizar a cidade inteligente, né? O que a gente chama de cidadão 5.0, aquele que sabe utilizar a cidade 4.0, a tecnologia 4.0 dessa quarta revolução industrial que a gente vive. Mas no Brasil, quando a gente trata de cidades que já existem e existem há muito tempo, e inclusive tem carência de serviços, né? A gente não está falando de Londres, a gente não está falando de Nova York, que são cidades que já estão um pouco mais avançadas em questão de urbanização, a gente está falando de cidades do interior do país, de cidades pequenas, né? Nos quais a gente tem falta de saneamento, falta de energia, a infraestrutura não é construída da forma correta. Então, no Brasil, o que a gente vê é geralmente essa espécie mesmo de GovTech, de construção de cidades inteligentes. Então, bottom-up, que é feita você primeiro fazendo uma observação de qual o estado atual, né, dessa cidade, de como ela funciona, a partir daí coletando esses dados para saber o que falta. Então, será que falta transparência para o cidadão? Será que o que está dando problema é o sistema de coleta de lixo? Será que é um problema de falta de unificação de prontuário dos pacientes? E a partir desse sistema que já existe, seja ele a Comlurb, seja ele o SUS, ou o Senai, ou portais da transparência, sites do governo, você tenta, a partir disso que já existe, construir algo que seja mais inteligente e que tenha um BI, né, um Business Analytics ou uma City Analytics já embutido dentro dessa construção. Eu acho legal que ambas as empresas já tentam tirar, né, do que existe e tentam introduzir a inteligência e a eficiência do processo para dentro da cidade. Então, não seria uma super transformação no qual a cidade tem que construir novas coisas ou tem que investir milhões de dólares para fazer toda uma reabilitação da cidade. São serviços que já existem e que vocês estão levando para o próximo nível, né, com inteligência e nova tecnologia. E na questão que você comentou, Jefferson, né, de as pessoas acreditarem que blockchain só serve para Bitcoin e para bolha no mercado de ações, eu acho que seria legal você comentar um pouco o que exatamente do blockchain pode ser utilizado para se construir uma cidade melhor ou uma experiência melhor para o cidadão, né, utilizando a tecnologia blockchain em si. Posso sim. Se você me permitir, Carol, posso até compartilhar uma mínima apresentação, pode ser? Claro. Só alguns slides para direcionar um pouquinho essa conversa, tá? Então, vamos lá. Dentro desse conceito de cidades inteligentes, né? Uma cidade que opera de forma inteligente, que utiliza os dados para a tomada de decisão, você tem aí um processo de construção dessa inteligência que envolve desde a coleta dessas informações, né? Que tem que ser feita, obviamente, com o uso da tecnologia, né? E a Lemop está aqui, nós estamos aqui, porque não tem como se fazer cidade inteligente sem automatização de processos, sem que esse processo de coleta, de processamento seja feito de forma, né, a trabalhar com dados em escala, porque a inteligência vem, obviamente, da coleta e do processamento dessas informações, e a tecnologia está aí para facilitar não só o processo de coleta, como o processo de organização, como o processo de processamento, né, sem querer ser redundante, mas processamento desses dados, gerando, de fato, informações. Então, o que a tecnologia blockchain tem a ver com isso? O que ela pode fazer? Tá? Quando a gente olha a Blockchain One, eu já meio que defini, né, uma software house que desenvolve soluções baseadas em blockchain. A gente tem no nosso DNA
esse desejo de transformar, né, negócios, e aí negócios não só no sentido do privado, mas também agora no sentido do público, né, através da tecnologia, criando, né, negócios que sejam sustentáveis, inovadores, competitivos, então utilizar, aproveitar o que a tecnologia blockchain pode trazer. E o que essa tecnologia traz para a gente? Quando a gente olha para o setor público, né, e todo mundo que está aqui é mais entendedor do que eu, inclusive, dessa área pública, e a gente observa qual é o papel do ente público, né, de atuar no sentido de satisfazer as necessidades da sociedade, do cidadão, essa atuação do ente público ela é regida por alguns princípios, né, inclusive princípios constitucionais, né, legais, que dão, né, segurança para o cidadão de que aquela atuação ela é feita da forma devida. E aí aqui eu quero destacar alguns desses princípios. E por que eu vou destacar esses princípios? Porque essa tecnologia, essa ferramenta, né, ela é muito, como qualquer outra, ela é muito adequada para um certo contexto e nem tanto para outro. Então, a gente precisa entender, até para não usar a ferramenta certa no problema errado, que tipo de situação, que tipo de contexto configura uma oportunidade para que a gente possa aproveitar a tecnologia. E aqui eu quero destacar esses 3 princípios: a eficiência, a publicidade e o controle social. Então, de todas as formas que você pode tornar a gestão eficiente, existem muitas. De todas as formas que você pode publicizar suas ações dentro desse princípio norteador, inclusive constitucional, que deve reger a administração pública. De todas as formas que você pode fazer participação social, não só no sentido do controle, do cumprimento ou não, mas a questão da participação, então, uma visão lato sensu desse controle social, blockchain é a melhor tecnologia para você incorporar nos seus sistemas para garantir esses princípios. Por exemplo, né, eu vou dar alguns exemplos aqui. Quando a gente olha o que é a tecnologia blockchain, para que vocês possam entender como é que ela se enquadra dentro desses princípios, a forma mais simples de enxergar essa tecnologia é entendê-la como estrutura de armazenamento. Então, o blockchain, gente, de forma muito singela, é um banco de dados. Só que ele é um banco de dados metido à besta. Ele não é um banco de dados normal. Sem querer desmerecer os bancos de dados da Oracle, até porque a Oracle também tem blockchain, tá? Mas diferenciando os bancos de dados tradicionais do banco de dados blockchain, esse banco de dados blockchain, ele traz para a gente, de graça, porque é intrínseco, algumas características que são muito importantes. Então, na hora que você armazena seus dados nessa estrutura de dados, você ganha automaticamente algumas coisas que você teria o maior trabalho do mundo para conseguir ou não conseguiria, porque tecnologicamente não seria possível. Por exemplo, essa é uma estrutura naturalmente distribuída. Então, a informação vai estar sempre disponível. É uma estrutura intrinsecamente segura. Então, se você tem informações sensíveis, se você quer garantir segurança, confiabilidade daquelas informações, blockchain é uma ótima tecnologia. E o que tem de mais especial na tecnologia blockchain é a imutabilidade. Isso significa, Carol, que se você gravar uma informação em blockchain, ninguém pode alterar aquela informação. Ela é imutável, como gravar em pedra. E é a única tecnologia que existe no planeta que faz isso, que garante essa imutabilidade. Então, a junção dessas 3 características gera, né, alguns atributos para a tecnologia blockchain que tornam essa tecnologia inigualavelmente mais adequada para algumas questões dos entes públicos. Por exemplo, a imutabilidade, que tem tudo a ver com a questão da publicidade das informações, da confiabilidade, da transparência, que eu vou falar daqui a pouco. A própria transparência é uma característica da tecnologia, a transparência real de dados, diferentemente dessa transparência que a gente tem do portal da transparência, que só apresenta uma visão dos dados. Em blockchain, você tem a transparência real, porque os dados propriamente ditos estão transparentes, as pessoas podem consultar o dado e não uma visão dos dados. A segurança, que é naturalmente, que é intrínseca da tecnologia blockchain, e a eficiência como um princípio que, obviamente, que deve nortear toda a administração pública. Então, o que a gente tem? Você tem uma tecnologia que tem algumas características, que gera alguns atributos que tornam essa tecnologia muito adequada para algumas áreas da área pública.
E aí eu vou mostrar algumas soluções que a gente oferece já para os entes públicos. Lembrando, a Blockchain One é uma software house que desenvolve soluções sobre encomenda. Mas a gente já tem um sistema de gestão e transparência de processos. Então, o acompanhamento de todo o processo, seja ele qual for, né, desde o momento de sua criação até o seu arquivamento, toda a segurança, toda a transparência, toda a confiabilidade, toda a rastreabilidade desse processo. Nós temos soluções para registro de obras autorais, para que o município possa oferecer para o seu cidadão artista a possibilidade que ele registre as suas obras autorais, software, obras literárias, obras artísticas de forma geral, peças de teatro, qualquer obra literária, em respeito à lei de direito autoral. Então, a gente ajuda o município a proteger o direito autoral do seu cidadão. E nós temos também um canal de comunicação via WhatsApp, um número único de WhatsApp, onde a gente tem um robô que facilita a participação social, que permite o controle social, que facilita a comunicação com o cidadão, que facilita a escuta por parte do município do cidadão e que tem os mecanismos de incentivo dessa participação. Então, a tecnologia permite a criação de mecanismos de incentivo que a gente possa remunerar, né, incentivar a participação desse cidadão. Esses são alguns exemplos, existem vários outros, tá? Eu não vou me alongar, vou deixar aberto aqui, inclusive, para não monopolizar, né, a apresentação, mas existem várias outras oportunidades na área de licitações públicas, de incentivo à qualificação de funcionários para a área de educação. A gente tem uma solução que incentiva a qualificação de professores, soluções de controle de gastos públicos, de rastreabilidade de resíduos sólidos. Então, são várias outras soluções que podem ser desenvolvidas utilizando essa tecnologia. Então, de forma geral, é isso, né? É isso que é a tecnologia, é isso que a gente faz, tem feito, e é isso que a gente pode fazer com a tecnologia blockchain. Não, show de bola, Jefferson. Eu acho que o principal ponto que você comentou, né, esse último de a gente poder fazer uma tecnologia segura, transparente, em tempo real, imutável, na qual o cidadão possa participar. Né? Existem muitas conversas sobre como uma cidade inteligente não é nada se ela não tem um cidadão inteligente. Se ela não tem o cidadão que participa, o cidadão que quer mudar a cidade, que quer dar feedback sobre as obras públicas, sobre o saneamento, que quer saber dos dados do gestor, e de nada adianta você ter essa tecnologia toda se não existe espaço, né, para o cidadão, ou não existe essa facilidade do cidadão interagir com o governo. Então, quando você fala que a tecnologia blockchain consegue criar esses canais de comunicação em tempo real que sejam super seguros, né, e de imutabilidade dos dados, então você consegue ter acesso ao dado em si e não a visão de um dado, o que você quiser passar ou registrar vai ser imutável e super seguro, né, por conta da tecnologia de sequência do blockchain, né, que ela vai sequenciando e você não consegue fazer essa regressão e mudança desse dado. Então, realmente, para a área pública, o blockchain ele dá algumas possibilidades assim exponenciais de tornar todos os processos online, né, ou todos os processos até físicos muito mais seguros do que a gente só assinar um contrato, deixar isso em PDF, mas mesmo que a gente faça a gente tente fazer uma encripção de dados, pode ser que alguém consiga entrar nesse sistema, enquanto que blockchain não, vai ser uma sequência constante, imutável de dados. Isso traz uma segurança absurda para informações sensíveis, ainda mais na era da LGPD, né? Ainda mais na era da proteção de dados sensíveis, né? Acho que o tempo é esse da gente se preocupar no formato que a gente está transmitindo e passando esses dados e autenticando esses dados. Então, muito, muito legal as oportunidades que a Blockchain One tem para o setor público. E com relação à participação do cidadão em si, né, do que pode agregar para o cidadão mais na parte física e de sustentabilidade, a gente passa um pouco para o papel da Lemobs também, porque vocês têm algumas soluções, né, Davi, que se focam mais na parte do meio ambiente, de saúde pública e das operações
físicas, né? Que a gente vê mesmo passando na rua, que a gente interage todo dia. Então, também existem esses dois polos de cidades inteligentes, o polo dos dados e da segurança e auditoria e o polo do físico, né? Que eu acho que seria legal se vocês pudessem comentar um pouco também sobre a solução da Alemobs e como ela consegue ajudar a cidade, né, o gestor a tornar essa cidade inteligente, né, do ponto de vista da atuação de vocês. Perfeito, Carol. Você colocou bem, né? Os problemas. Existem alguns problemas administrativos de uma cidade, claro, da administração pública, e existem os problemas que estão ali mais no campo operacional, né? Onde quando o motorista não sabe qual é o caminho que ele tem que seguir ao coletar o resíduo, a gente tenta resolver exatamente esse tipo de situação. Eu também trouxe aqui uma apresentação, se eu puder compartilhar. Com certeza. Já aqui trazendo para minha parte aqui de produto, né? Vocês estão conseguindo visualizar? Sim. Maravilha. Então, a Alemobs ela tem um grande sistema que é subdividido em vários módulos, justamente para apoiar as diversas pastas, né? As diversas regras de negócio que tem uma cidade, né? São mais de 10 módulos, atualmente são 13 módulos, e eles vão ajudar esses operadores e esses gestores nos principais problemas que uma cidade tem em termos operacionais. Quando a gente olha quais são os principais problemas de uma cidade, é claro, saúde, educação, segurança, tem a parte de infraestrutura, né, que muitas vezes a própria administração pública precisa investir para asfaltar ou para construir algum determinado equipamento público. A parte habitacional, que também, claro, é um grande problema. Então, a gente procura trabalhar produtos que vão entregar inteligência justamente para esses grandes problemas que uma cidade tem. Então, cada módulo tem ali uma regra de uma dor que ele vai resolver para cada pasta dessa, né? Como é que a gente vai resolver isso? Como eu falei, nossos problemas são físicos, são ali mais no âmbito operacional, então a gente vai entregar aos operadores aplicativos para que eles consigam trabalhar uma ferramenta que ele consegue ali receber algum dado da administração pública, do gestor e resolver determinadas situações. Se ele é um médico, ele vai ter um prontuário eletrônico. Se ele é um nutricionista, ele vai ter ali um local para ele, uma ferramenta para ele fazer um cardápio para as escolas. Se ele é um motorista de um caminhão de resíduos, ele vai ter ali um mapa onde ele vai precisar seguir aquela rota e, claro, se ele eventualmente tiver algum problema no caminhão, ele vai avisar justamente utilizando esse aplicativo. E aí a gente pega todos esses dados que estão no aplicativo, aproveita a tecnologia do GPS e vai exibir esses dados através de um mapa operacional para o gestor. Além do mapa, a gente possui um BI para que o gestor consiga ali consolidar diversos dados, sejam dados que estão sendo coletados pelo nosso sistema ou dados da própria administração pública que a gente vai integrar para facilitar essa visualização. Para isso, a gente vai utilizar algumas APIs, né? Os nossos sistemas são todos baseados em APIs, justamente para facilitar a integração entre os nossos sistemas e os sistemas ali que a administração pública já utiliza. E aí, por fim, a gente vai ter um sistema para gerenciamento mesmo, né? O gestor vai conseguir emitir relatório, vai conseguir gerenciar suas equipes através desse gerenciador. Basicamente, são essas as plataformas que os nossos sistemas possuem e a gente oferece no formato software as a service. Eu gosto de fazer sempre a analogia da administração pública podendo alugar um imóvel ao invés de comprá-lo. E aí não precisa ter um grande investimento, né, já que ele vai alugar ali um lugar, e ele não vai ficar responsável por uma infraestrutura cara que ele precisa, né, que ele vai precisar. Então, ele vai precisar de um
Se ele comprasse o imóvel, ele teria que manter ali toda a infraestrutura, pagar IPTU, cuidar da obra daquele imóvel. No caso de um sistema, ele teria que ter uma sala-cofre com refrigeração, com um servidor robusto e uma equipe monitorando aquele serviço. Enfim, quando a gente fornece o software como serviço, a gente tira toda essa dor de cabeça para a administração pública e ela vira um usuário desse serviço. Bom, o que a gente oferece? Então, né, as licenças em nuvem, a confecção de aplicativos ou a utilização dos aplicativos que nós já temos, todos os nossos dados. A gente procura georreferenciar, que é um grande problema para o gestor, né? Gerenciar todos os problemas que estão distribuídos no território da cidade. E aí, como eu falei no início da nossa conversa, a cidade ela tem problemas heterogêneos, né? Desafios heterogêneos. Você tem diferentes tipos de problemas de acordo com determinadas regiões. Então, é importante receber esses dados de forma georreferenciada para facilitar essa gestão. A interoperabilidade, então, o nosso sistema se integra e integra aos outros sistemas. A parte de infraestrutura em nuvem permite um backup, uma maior segurança, gerenciamento web e pelo próprio aplicativo, os relatórios BI, e a gente também trabalha com alguns dispositivos IoT. No caso dos caminhões de resíduos, a gente coloca ali um dispositivo IoT para facilitar e receber informações desses veículos. Eu trouxe alguns destaques aqui, né? O primeiro destaque é onde tudo começou, que foi ali no Rio de Janeiro, em 2013, com a política lixo zero do Rio de Janeiro, em que a prefeitura, né, a Conlurb, tinha um grande desafio, que era preparar a cidade para as Olimpíadas e a Copa do Mundo. E eles perguntaram para a gente como é que a gente ajudaria para reduzir os resíduos nas ruas, né? Então, a gente desenvolveu esse aplicativo, que foi um grande sucesso. A população aprovou, apesar de ser um sistema para autuação, a população aprovou porque viu o resultado numa rua mais limpa, né? Então, 95% da população aprovou e a Conlurb tem um dado de que reduziu em 63% os resíduos na rua, né? Então, é uma operação muito cara, fazer com que cada resíduo tenha que ser retirado, tem que ser varrido por um gari, né? Então, 63% foi um resultado super interessante para a Conlurb. Também temos outro sistema, esse é oferecido para o Ministério da Economia. Lá em 2018, o Ministério da Economia, durante a epidemia ali do Aedes aegypti, precisava fazer com que os prédios públicos fossem vistoriados semanalmente. E aí a gente desenvolveu esse aplicativo que facilitou essa vistoria. Imagina a quantidade de prédios públicos distribuídos em todo o Brasil, precisando ser vistoriados semanalmente, esses dados sendo consolidados pelo governo federal. Com o nosso sistema, isso foi realizado de forma super simples e a gente conseguia entregar essas informações para a Sala Nacional de Coordenação de Controle ao Aedes aegypti rapidamente, em tempo real, né, instantaneamente. Aqui são alguns números dessa política, né? Já foram 430 mil vistorias realizadas, mais de 4 mil órgãos utilizando essa solução e mais de 8 mil focos encontrados. Uma outra solução que nós desenvolvemos foi agora no combate no Covid, né? Durante a pandemia do Covid, a gente desenvolveu um aplicativo para que as pessoas fizessem uma autoavaliação de sua saúde. E aí a gente indicava às prefeituras quem seriam as pessoas que estavam apresentando sintomas e seriam grupos de risco. E aí a prefeitura que aderisse, ela conseguiria ver um BI com essas informações. Claro, respeitando a LGPD para não abrir dados sensíveis dos usuários, e aí a prefeitura conseguia gerenciar de uma forma mais inteligente, justamente nesse momento mais crítico da população. E, por fim, eu trago mais um caso aqui,
que é o nosso sistema de alimentação escolar, que, inclusive, ele foi objeto, né, de uma apresentação na COP26. Fomos uma das 5 empresas que foram convidadas para apresentar na COP26, e esse sistema foi o motivo para esse convite. É um sistema que vem sendo utilizado numa cidade com 64 escolas, são mais de 30 mil alunos impactados, e eu acho interessante falar desse sistema, porque a gente fala, claro, de cidades inteligentes e como é que a gente pode automatizar os processos dessas cidades, mas quando a gente implantou esse sistema, a gente se depara com uma situação que há pessoas que fazem produção de alimentos e precisam vender para as escolas, né? Inclusive, o PNAE impõe que 30% dos alimentos sejam de origem de agricultura familiar. Se nós, como empresa, temos um grande desafio que é vender para o governo, imagina um pequeno agricultor familiar. Isso é um baita desafio para eles, né? Então, a gente procura, através do sistema, facilitar esse acesso, facilitar com que a produção desse pequeno agricultor chegue num grande cliente como uma escola de um município, né? Então, uma das grandes dores desse sistema é exatamente essa: ajudar o agricultor familiar a fazer com que ele alcance essas escolas e, assim, a escola alcance esses 30% que o PNAE solicita como alimentação para os alunos. Bom, basicamente é isso que eu tinha. Aqui é uma foto da nossa equipe quando a gente podia se reunir fisicamente, né? Então, espero que esse ano a gente consiga novamente tirar uma foto como essa. Ótimo, Davi. Acho impressionante a qualidade das soluções, né? Vocês foram até chamados lá para a COP26. Acho que é impressionante como o Brasil consegue produzir esse tipo de tecnologia, né? Um país que é carente de processos como o Brasil, ao mesmo tempo, abre espaço para que empresas como a Blockchain One e como a Lemobs tenham essa oportunidade de suprir a carência, de criar sistemas que melhoram os processos, né? E que são reconhecidos e serão ainda muito reconhecidos internacionalmente por conta do tamanho, né? Quando a gente fala de qualquer cidade no Brasil, a gente está falando de milhares de pessoas, a gente está falando de diversidades de renda, diversidades de etnia, de gênero, de qualidade de vida, e qualquer empresa que atua no Brasil tem que ter noção dessa diversidade brasileira, né, dos vários Brasis que existem dentro do nosso país. E eu acho legal também como todas as soluções da Lemobs, né, que interagem no mundo físico, também poderiam ser enriquecidas por blockchain da mesma forma. Então, trazendo essa transparência, trazendo essa rapidez de informação, imutabilidade de informação, auditoria, tudo isso poderia ser também juntado com tecnologia blockchain. Então, acho legal como todas as soluções de GovTechs no país também são muito integráveis, né? Elas se integram bastante e elas se complementam. Mas acho que o principal ponto de quando se constrói uma cidade inteligente é que, muitas vezes, o gestor pode se sentir perdido. Então, será que eu começo pelo lixo? Será que eu começo pelo meio ambiente? Será que eu começo pela epidemia, pelo Covid? Pela questão da transparência, que está muito fraca? Por onde ele começa, né? Primeiro, acho que a questão é colocar quais são os pontos de emergência. Então, os pontos que estão realmente gritantes na cidade. A gente sabe que nem você comentou, Davi, toda cidade tem um ponto diferente, nenhuma é igual, não importa o quanto a gente tente no Brasil, as cidades são muito diferentes. Então, o problema pode ser o saneamento, a outra pode ser a alimentação escolar, a outra pode ser a auditoria. A gente tem essas diferenças de processo. Acho que começar pela emergência, né? E o segundo ponto que os gestores ficam muito preocupados será que
construir esse tipo de sistema não vai ser carésimo? Não vai me custar milhões do orçamento? Será que cidades inteligentes, né? Ter uma cidade inteligente não é coisa de município rico? Não é coisa de município que tem 400 secretarias, que recebe orçamentos imensos do governo federal, São Paulo, Rio de Janeiro, as capitais do Brasil ou os grandes centros urbanos, né? E eu acho que seria legal vocês dois, se vocês pudessem, comentar um pouco sobre o modelo de negócios de vocês, né? Então, como vocês oferecem essas soluções? O Jefferson comentou um pouco de software house, você também, Davi, falou um pouco de SaaS, mas eu queria que vocês comentassem um pouco mais sobre essa tecnologia SaaS, né, ou de software house customizada, e como isso consegue diminuir esse custo, né, para uma cidade, como esse tipo de tecnologia também serve para aquele município que não tem milhões no orçamento, né? Para aquele município que está com o dinheirinho contado. Acho que você pode começar aí, Jefferson, falando um pouquinho da software house de vocês. Claro, vamos lá. Inclusive, eu vou colaborar aqui com o que eu sei que o Davi vai falar, porque, na verdade, há um contexto aí, Carol, que, obviamente, todo mundo que está aqui entende, que é um contexto de conectividade que a gente não tinha no passado e que nos permite muita criatividade. Então, antigamente, eu me lembro quando eu comecei a minha vida acadêmica, ainda como professor, e aí a gente pensava em projetos inovadores para a área da educação, e a gente pensava, poxa, na época lá do início da internet, lá no final da década de 90, pensa, poxa, bacana, as escolas conectadas, como seriam legais, a gente poderia pensar em recursos educacionais bem interessantes e tal. E aí, imediatamente, alguém dizia, eu digo, mas, camarada, as escolas não têm internet. Não adianta baixar a bola, vamos diminuir o nível de sofisticação, porque não há conectividade. Só que agora a gente está num contexto diferente, né, Davi? A gente está num contexto, e o Davi colocou aí também, tem muito a ver com a nossa pegada de contribuição, de coparticipação do cidadão nesse processo de construção e de utilização dessa tecnologia, até porque a geração desses dados, os dados, eles têm um propósito, eles são coletados da população e eles são feitos para chegarem na população. Você tem um contexto hoje que a gente pode partir do pressuposto que está todo mundo conectado. E a pandemia, né, se há algo, né, que pode ser visto como positivo numa tragédia como essa, mas um subproduto dessa pandemia é que essa conectividade ela se acelerou. Né? Então, o auxílio emergencial, o pessoal teve que abrir ali uma conta usando o celular, está todo mundo acostumado a tirar uma selfie, acessar um serviço via celular. Então, tanto para a gente, como para o Davi, para a empresa dele, como para o município, como para a Oracle, a gente parte de uma base de conectividade, onde a gente tem na mão um dispositivo que pode servir como um coletor de informações, então a vinda e também a volta. A gente pode prestar serviços para aquele cidadão através daquele dispositivo. No nosso caso específico, né, a gente desenvolve soluções personalizadas a partir do entendimento das demandas e das potencialidades do município. Então, o município coloca, bom, eu tenho um desafio que é fazer um programa de renda mínima com esses critérios para pessoas desse perfil. Então, a gente desenha baseado no que o município disponibiliza, né, em termos de infraestrutura existente, de conectividade existente, de dados existente, a gente desenha uma solução baseada no perfil daquele município. Só que sempre, né, com essa grande vantagem que a gente tem hoje de poder ser mais criativo, porque as pessoas têm um equipamento na mão. E mesmo que você não tenha, né, a gente brinca muito, eu gosto muito de brincar, o sujeito pode não ter geladeira em casa, mas um smartphone ele tem. Né? Quão comum se tornou essas fotos que já viraram meme, a pessoa tirando, a menina, o rapaz, tirando foto na frente do espelho, com um bom celular e a casa não tem reboco. Você vê a parede da casa, a casa não tem reboco, mas ela tem um smartphone. Ela tem uma conectividade. Pode não ser da casa dela, mas lá na praça tem, na escola tem. Então,
A gente parte aí, ó, a sua pergunta sobre a questão do custo, Carol, a questão da realidade de cada município. O que a gente faz, né, é escutar, é perceber o que o município tem, perceber o orçamento que ele tem, perceber a demanda que ele tem, perceber a infraestrutura que ele já tem disponível para poder aproveitar. Com essa conectividade que a gente tem, com esse povo digitalizado, que o brasileiro é antenado, na média o brasileiro é muito mais educado digitalmente, porque ele gosta muito mais de socializar via internet, então a gente tem um povo que já está muito acostumado a isso. A gente pode, com criatividade, com as competências técnicas, pensar em solução que utilizam essa infraestrutura que já está aí disponível. No nosso caso, assim, pensando em termos bem práticos, a gente procura tecnologias que possam ser escaláveis, que possam ser utilizadas para uma cidade com uma determinada característica, mas que outra cidade com características totalmente diferentes também possam utilizar. E, claro, quando a gente pensa em escala, a gente pensa em menor custo para quem contrata, né? Já que a gente vai conseguir um grande volume e conseguir reduzir esses custos para o nosso cliente, né? Então, a tecnologia em nuvem, a computação em nuvem vem trazendo esses benefícios, né? Da gente conseguir ter a flexibilidade e de escala, de aumentar tanto a capacidade de processamento quanto de armazenamento, a gente consegue ampliar cada vez, ou facilmente, cada vez mais, os nossos serviços para cada vez mais clientes. Então, isso tem trazido uma grande capacidade de atendimento para a gente e, claro, quem se beneficia disso tudo é a própria cidade, né? Pelas soluções que consegue incorporar. Olha, muito legal ver as duas perspectivas, né? Tanto com relação ao que acontece no Brasil hoje em dia, então, a quantidade de conexões que podem ser feitas no Brasil, tanto com relação o que acontece por parte das empresas, né? Empresas como a Lemobs, empresas como a Blockchain One, que constroem soluções em nuvem, empresas como a Oracle, que são os provedores dessa nuvem, né? Então, a gente tem dois movimentos, né? Tanto a sociedade e o cidadão caminhando para frente na questão da conectividade. Agora a gente vai começar a mexer com 5G, né? A mexer com conexões que são ainda mais potentes, que são ridiculamente rápidas para informações, para qualquer tipo de interação virtual. A gente tem o brasileiro ainda consumindo esses smartphones, ainda consumindo computadores, que nem o Jefferson falou, às vezes a parede atrás não tem reboco, às vezes a internet é do GatoNet, mais o smartphone está lá, mais o GatoNet está lá, então essa conexão já existe e o brasileiro está conectado, aproximadamente 85% dos brasileiros têm acesso à internet. Quando a gente fala de Brasil, isso são 200 milhões de cidadãos com acesso à internet, é muita gente. Existe essa parte do cidadão conectado e existe a parte da empresa querendo fazer com que o governo também esteja mais conectado. Então, via soluções SaaS, que são muito mais baratas, como o Davi comentou, como alugar um prédio, você não precisa manter toda aquela infraestrutura, não precisa mandar construir, ele já está ali e você aluga, né? O modelo SaaS é parecido com isso, você não precisa fazer nada do zero, você não precisa se preocupar com a construção, com a manutenção daquela infraestrutura, porque você está consumindo só o software, abaixar esse custo para o governo construir a cidade inteligente. A gente tem essas duas pressões, a gente tem a pressão das empresas querendo que essa tecnologia caminhe e a gente tem a pressão do cidadão também já tendo essa conectividade. Falta agora a gente unir essas duas pontas no governo, né? Depende agora do agente público ir atrás e buscar essas soluções, entender o que o cidadão precisa, porque na ponta, essa conexão entre o cidadão e a empresa não será tão difícil, porque que nem vocês dois já comentaram, os dois pontos já existem, né? Então, acho que foi legal essa visão ampla de vocês dois. Me permita só
me somar um elemento aí. Com viu? certeza, podemos aqui ficar falando de, Vamos lá, vamos durante lá. 45 minutos. Não, vou ser rápido. É só que é um elemento que, para mim, é muito rico, é muito importante, que é o seguinte, né? Quando a gente fala na construção de modelos como esse, né? Inclusive, a gente já conversou isso no começo, necessariamente você precisa ter, né? Bacana o exemplo que o Davi colocou, a aceitação, a participação, o envolvimento social, né? Essas coisas não se constroem de cima para baixo. Mas se você queira, se a população não abraça, né? Se o cidadão não percebe o valor daquela solução, aquela solução, ela obviamente não prospera. E nesse processo de transformação digital, né, de digitalização de serviços, e a área privada ela é muito mais ágil, obviamente, nesse caminho, né? O que a gente percebe, isso para quem está na academia, e é o meu caso, que está sempre sendo alimentado aí pela energia da juventude, é que esse pessoal que está ingressando no mercado de trabalho agora, esse pessoal que nasceu já dentro do ambiente da internet, diferentemente de mim, cuja tecnologia, apesar de eu ser da área da computação, ela não é tão natural, que eu nasci e me criei num ambiente onde não existia internet. Não é que eu não tinha acesso à internet. Ninguém tinha acesso à internet. Porque não existia internet. Então, é uma mudança de paradigma social, o ingresso dessas pessoas, desses milênios, desse pessoal que nasceu ali na virada do século, que é uma população que não aceita um serviço que não seja ágil, ele não aceita um serviço que não seja eficiente, ele não aceita nada que não seja racional. Então, todo mundo que está aqui, obviamente, consegue perceber. Quem tem mais de 50, 60 anos, viveu num ambiente onde, olha, eu vou tirar o dinheiro, você ia para o banco, e ficava lá 1 hora, 2 horas, eu vou abrir uma conta bancária. Meu amigo, alguém acredita que um jovem aceita ficar 10 minutos, 15 minutos, esperando uma fila de um banco para abrir uma conta bancária? Ele não aceita. Então, a pressão social está vindo. E a pressão social, obviamente, ela se materializa através da agilidade do serviço privado, que agora você consegue abrir conta no banco tradicional pela internet. Nunca houve dificuldade nenhuma do banco oferecer esse serviço para a população. Nunca. Só que agora ela está compelida a fazer. Ela não tem mais como não fazer, mas ela sempre pode fazer. A tecnologia não mudou nada, gente. Aí eu falo com tranquilidade. 10 anos para cá, a tecnologia de segurança é igual, dava para tirar a fotinha do mesmo jeito, dava para mandar foto, documento igualzinha, é tudo a mesma coisa, só que agora ela está compelida a fazer, porque a pressão social que, né, essa pressão que puxa essas empresas a agirem de um certo modo, de digitalizar, de tornar mais eficiente, de tornar mais transparente, de fazer os processos mais claros e mais racionais, também chega no Estado, também chega no governo. Então, esse jovem vai perguntar, mas por quê? Por que eu tenho que ter esse trabalho todo para tirar um documento? Por que eu tenho que ter esse trabalho todo? Por que eu tenho que botar meu dedo em algum lugar? Por que eu tenho que sujar o meu dedo para alguma coisa? Então, essa pressão está vindo, nós vamos morrer já já, nós velhos, vamos desaparecer e só vai sobrar gente que nasceu dentro da internet. Gente. E na hora que isso acontecer, o modelo tradicional de atendimento, de relacionamento com o cidadão, mesmo no ente público, tem que acabar, porque o cidadão ele não vai aceitar amorosidade, ele não vai aceitar o relacionamento frio, ele vai querer agilidade, ele vai querer eficiência e ele vai exigir a racionalidade. E a gente precisa entregar essa racionalidade. Concordo plenamente contigo, Jefferson. O cidadão, há alguns anos, ele não teria o entendimento que poderia ser possível acessar um serviço público digitalmente. O que dirá dar 5 estrelas para o serviço público? Né? E hoje em dia, existe inclusive uma lei de atendimento a serviço público de 2017 que impõe às prefeituras que tenham esse tipo de conduta. Olha, você tem que digitalizar o máximo possível e ainda avaliar o serviço que foi prestado. Tem que pedir para o cidadão dar uma estrelinha como se fosse um serviço solicitado pelo Uber, você dá ali 5 estrelas, 3 estrelas, conforme você avaliar. E isso é super interessante. Eu acho que a pressão é realmente bottom-up, é uma pressão que vem da sociedade para a administração pública. Claro, a administração pública ela anda um pouquinho mais devagar, porque ela precisa ter o direito é positivo, né? A legislação tem que pedir
para o administrador público fazer. Ele não pode fazer o que não está na legislação. Então, isso faz com que seja um pouco mais moroso. Mas a gente observa, sim, uma modernização na administração pública, justamente pensando na inclusão das tecnologias. Já existe uma nova lei de licitação que modernizou bastante, descomplicou bastante as contratações, já tem um marco legal das startups. Então, assim, a administração pública está evoluindo exatamente nesse sentido e provavelmente puxado pela sociedade que está modificando o seu comportamento, né? Então, isso tem sido aí uma mudança super interessante e acho que os próximos... Eu espero não morrer tão cedo, né? Acho que os próximos anos aí a gente vai ver cada vez mais a administração pública se transformando, cada vez mais se aproximando dos serviços que enfim, a iniciativa privada consegue propor de inovação. E eu acho que é muito legal quando a gente comenta desse potencial do Brasil de ser esse grande governo inteligente, né? A gente tem uma população que já está acostumada, querendo ou não, é a quarta população mais ansiosa do mundo. Então, é uma população que não tem paciência, é uma população que naturalmente tem essa tendência a exigir muito, né, e ter o serviço pronto. E o Brasil tem esse potencial de ser inteligente. E acho que um dos primeiros passos para isso também é ultrapassar essa síndrome de vira-lata que a gente tem com relação ao governo brasileiro. Não, porque o governo brasileiro é uma porcaria. Não, porque o governo brasileiro não vai mudar nunca. Não, porque o governo, sendo que quem constrói o governo é a sociedade, querendo ou não, são as empresas, são os cidadãos caminhando na rua, e eventualmente esse governo vai ter que se digitalizar, porque como vocês comentaram, Uber da estrelinha, iFood da estrelinha, hotel urbano da estrelinha. Por que reservar um hotel é tão fácil e marcar um horário no Atende Fácil para tirar seu RG é tão difícil? Por que você votar online numa pesquisa da Multishow é tão difícil e você votar contra ou a favor de uma emenda constitucional? Desculpa, é tão fácil, né? Você votar no Multishow e uma emenda constitucional é tão difícil. Então, existem essas combinações, essas contraposições no Brasil, que tanto a tecnologia de vocês, da Lemobs, quanto de vocês, da Blockchain One, conseguem possibilizar, né? Conseguem deixar possível para toda a população brasileira e para o governo em si. Só depende realmente do setor público começar gradualmente a perceber essa necessidade de modernização, que já está sendo percebida, a gente já vê, né, um avanço muito grande nos últimos 10 anos com relação a vagas, né? Eu sou de São Caetano, e aqui a gente ainda tinha o papelzinho, né? O papelzinho de estacionamento público, e numa questão de um ano que o aplicativo foi lançado, não se acha mais papel para vender, porque ninguém compra mais o papel, porque agora você coloca a placa do seu carro e você estaciona. Então, está acabando também com o gasto com os fiscais de estacionamento, porque você consegue ver se o estacionamento venceu ou não pelo aplicativo. Não tem mais as multas desnecessárias ou as multas que dependem da subjetividade do fiscal. E isso foi um processo tão simples quanto lançar um aplicativo com a placa na qual você possa colocar a placa do seu carro e fazer um pagamento para o governo. Então, essas pequenas ações que vão crescendo dentro do governo e o cidadão vai adotando, vão aumentando o potencial do Brasil de ser esse grande país inteligente, né? De ser essa referência mundial, que já está sendo, né? A Lemob já saiu do Brasil, com certeza a Blockchain One vai sair também em breve, então a gente já vai ter esse reconhecimento internacional para as duas empresas. Mas eu queria perguntar agora para o pessoal que está assistindo se alguém tem alguma pergunta específica com relação aos serviços da Blockchain One e da Lemobs, ou se tem alguma questão específica com relação à construção das cidades inteligentes e como isso pode ser feito. Se não tiver nenhuma pergunta, a gente né, finaliza o evento, mas eu queria saber se tem alguma pergunta. Enquanto isso, vou até falar um pouquinho aqui, né, achei bem legal que ambos comentaram
da estratégia bottom-up com relação ao cidadão. A gente está chegando agora, né, nas eleições de 2022, que serão eleições problemáticas com relação ao questionamento, né, da urna eletrônica e das votações, e acho que seria legal também deixar claro como toda essa tecnologia que vocês implementam, né, de GovTech, seja para blockchain, seja para dentro de coleta ou de combate à saúde, também é aplicado nas eleições, né? Então, que os cidadãos tenham a consciência de que essas tecnologias são feitas justamente para trazer a segurança, a auditoria, a transparência de um processo tão importante que é o processo eleitoral, que garante a democracia no país, que garante a igualdade e isonomia dos cidadãos. Então, acho que é legal também deixar claro que qualquer governo, né, qualquer Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Regional Eleitoral ou o TSE, qualquer tipo de município que precise de auxílio de tecnologias de auditoria ou que previamente a eleição precise cuidar de alguma coisa em específica que não conseguiu cuidar durante 4 anos e que agora precisa, né, antes de sair do mandato, precisa cuidar disso, ou precisa ter uma transparência auditoria emergencial, dá para chamar, dá tempo de tornar a sua cidade inteligente, dá tempo de melhorar os seus processos e dá tempo de garantir eleições transparentes e eleições que sejam acessíveis para toda a população, eleições que sejam garantidas e comunicadas, né, para todo mundo. Acho que isso é super legal. Eu não achei nenhuma pergunta, acho que o pessoal está tranquilo, o painel foi bem legal, foi bem completo com relação ao que vocês dois falaram. Então, eu gostaria de agradecer muitíssimo aos dois, é um prazer ouvir pessoas que mexem com o governo e que querem mudar o governo falando sobre as próprias soluções. Dá para ver o brilho no olho de vocês dois quando vocês falam de transformação digital no governo, e isso traz uma satisfação, acho que para todo mundo que está vendo, né? Uma coisa muito legal de se ver. Então, eu queria agradecer em nome do setor público da Oracle a presença de vocês dois aqui. E se vocês quiserem fazer aí um closing statement, também dou esse espaço, e aí a gente já consegue dar uma boa semana para todo mundo que está assistindo. Eu começo, Gerson? Pode começar. Por favor, Davi. Não, pode começar. Por favor. Eu acho que dessa conversa, vários pontos que foram tratados foram super interessantes. Eu agradeço demais, Carol, pelo convite. Acho que a tecnologia vai realmente mudar a administração pública nos próximos anos, principalmente no Brasil, que são muitas oportunidades que o Brasil tem. Você falou de eleição, bom, claro que casa perfeitamente com o que a blockchain faz, de transformar esse voto num voto único e possível de ser auditado. Então, acho que a tecnologia vai permitir fazer com que a própria administração pública consulte mais vezes a sociedade para que ela consiga corrigir o caminho mais facilmente. Então, usar a tecnologia para as eleições vai ser super interessante e acho que é um caminho interessante também. E você também falou no início sobre possíveis integrações, né, de Alemobs integrar com a blockchain. Eu acho que também são oportunidades únicas para a administração pública de fazer com que o dado realmente vire público, né, e crie-se mais valor a esse dado. Quando a gente integra vários sistemas, faz com que todos os sistemas conversem e dá transparência não só para a população, mas também para outras iniciativas privadas, eu acho que a gente vai observar um crescimento cada vez mais exponencial no uso das tecnologias. Bom, e do mais eu quero agradecer muito, acho que o evento foi muito legal aí, e agradecer o Jefferson também pelos comentários. Bom, obrigado, Davi. Eu também queria primeiro, né, fazer esse reconhecimento aqui em público a Carol. Parabéns, Carol, em nome seu nome, né, parabenizar a Oracle, o setor público da Oracle. É uma pequena iniciativa, né, mas que ajuda nesse processo de qualificação, de discussão, né, do que a gente espera
e que acredita, né, que é positivo para o nosso país, mais do que para nossas empresas, mas, né, também para o nosso país. E, né, você, eu, Davi, a gente de fato tem esse brilho, né, porque acredita na transformação que a tecnologia pode gerar. Então, primeiro, um reconhecimento, um agradecimento pela parceria, né, a deferência, né, da nossa parte. Aqui eu sei que eu falo pelo Davi também, de sermos convidados de tantos outros players, né, que operam dentro do ambiente aí da Oracle, da gente ser convidado para estar aqui conversando com essa plateia e nos colocar sempre à disposição, né, colocar à disposição para discutir, para conversar, para formular essas políticas, para pensar sobre a tecnologia, sobre a aplicação dessa tecnologia no melhoramento da vida das pessoas, né? Então, o Blockchain One está aí à disposição, eu, pessoalmente, estou aí à disposição, agradecendo a paciência de todo mundo que ficou aí. O pessoal está aí, está dizendo que tem quase 60 anos e sei como era embaraçoso e sujo fazer uma carteira de identidade. Olha aí, ó. É verdade, isso tem que acabar. Vamos fazer com que isso acabe. Valeu. Eu peguei pouquíssimo. Obrigado pela paciência. Olha aí, ó, só para dizer que é novinha. Eu já peguei pouquíssimo. Necessário Foi isso. só a primeira carteira de identidade que eu fiz que eu fiquei com os dedos sujos. A primeira carteira de identidade, o primeiro passaporte. Já na segunda que eu tirei, já era a biometria, né? Já era a questão ali, limpando com alquinho e você colocar a mão. Então, justamente para você ver, num período de tempo, num período de vida tão curto, as coisas já viraram assim completamente de cabeça para baixo. Então, olha o que pode acontecer. Não, eu digo muito isso, viu, Carol? A gente tem no ambiente nacional brasileiro, né, um conjunto de desafios e as oportunidades são proporcionais a eles, né? Então a gente tem uma educação que precisa ser rediscutida, a gente tem uma saúde que precisa ser rediscutida, segurança precisa ser rediscutida, participação social. Então são vários desafios sociais, o que nos traz um conjunto de oportunidades também, né? De, utilizando a tecnologia, transformar. Você deu um exemplo, mas existem muitos outros aqui, mas o nosso tempo já acabou. Eu vou só agradecer a participação de todo mundo, o convite, me colocar e colocar a Blockchain One à disposição. Obrigado. Imagina, eu vou pedir só para vocês darem um sorriso para eu tirar uma. Opa, vamos lá. Vamos lá, 3, 2, 1 e... Pronto, tirei. Só para vocês poderem colocar também nas páginas para a gente ter o registro. Ficou ótima a foto. E queria agradecer de novo, Davi e Jefferson, pela participação de vocês. Terão muitos outros eventos aí, começando 2022. Espero que a gente possa chamar vocês para a nossa... para a sede da Oracle, para que a gente consiga conversar pessoalmente e também vocês consigam conhecer toda a equipe da Oracle, os clientes da Oracle que a gente chamou para esse evento também. Vai ser super legal. Mas muito, muito obrigada e até a próxima. Até o próximo painel, gente. Boa sorte aí com o governo e com os próximos negócios. Valeu. Valeu. Obrigado, Carol. Obrigada, valeu, Davi. gente. Tchau, Valeu, tchau. Obrigado. Tchau, pessoal.